coração. Hoje, neste dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós festejamos a vida de santidade do martírio, do mártire, do diácono São Lourenço, que nem chicotes, nem algozes, nem chamas, nem tormentos e nem correntes puderam calar, puderam destruir, puderam aniquilar, puderam arrancar do coração e da vida a fé que aquele jovem homem tinha em Cristo Jesus. São Lourenço, que vivenciou a experiência do serviço de diaconato no início do século III da era cristã, pôde assim vivenciar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a alegria do serviço a Deus, a alegria de entregar verdadeiramente sua vida e seu coração ao projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha São Lourenço uma amizade profunda com o Papa Sisto II, onde em Roma servia com muito amor, com muita piedade, com muita adoração e caridade, a experiência plena do amor vivido na vida daquele homem que entregava sua vida a Jesus, ao Evangelho e à Igreja. Um homem que não apenas falava, mas um homem que traduzia o que acreditava diante das suas ações e diante das suas atitudes. Era ele, o diácono Lourenço, que tomava conta dos tesouros da igreja, da parte econômica. Era Lourenço que vivenciava a prática e a atitude em nome da igreja da ação de caridade para com aqueles que mais precisavam. E nos diz que, diante da perseguição do imperador Valeriano, o prefeito local de Roma exigiu que São Lourenço trouxesse para ele os tesouros da igreja. E aí o santo diácono pediu um prazo, o qual este prazo foi suficiente para ele reunir no átrio lá da igreja de Roma os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, todos aqueles que necessitavam e que a igreja socorria diante das atitudes e das ações de caridade. E no fim deste prazo, com um bom humor que o diácono carregava, diante do prefeito de Roma, ele disse, olhando para os pobres, olhando para os cegos, para os coxos, para os órfãos, para as viúvas e para os idosos, o diácono expressa dizendo, eis aqui o nosso tesouro, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Eis aqui o grande tesouro da igreja, os pobres, os órfãos, as viúvas, os coxos, os cegos, os idosos, aqueles os quais nós vivenciamos a experiência plena do Evangelho. E aí, se sentindo iludido, o prefeito mandou prender o diácono e o sujeitou a diversos tormentos. Dores, sofrimentos, chicotadas, chibatadas, tormentos, torturas, correntes, até o ponto de colocar o diácono Lourenço sobre uma grelha para ser assado vivo. Naquele momento do tormento, nem as chamas arrancaram a fé,
ao ponto que diante de tanta oração, quando ali estava sendo assado, rezando pela igreja, rezando por Roma, o diácono, no auge do seu sofrimento, sendo queimado naquela grelha, olha e diz: vira-me, porque aqui deste lado já está bem assado, precisa que se asse o outro lado. Que tamanha fé, que tamanha confiança, que tamanha esperança depositada num Deus que diante da dor, diante do sofrimento, o fogo queimando o seu corpo, ele olha e diz: vire para o outro lado, porque este já está assado, precisa assar o outro. E aí eu olho para nós nos dias de hoje, que dizemos que somos católicos, que rezamos, que vamos à missa, que debulhamos o texto, nos orgulhamos até disso. Mas na hora do aperreio, na hora da dificuldade, na hora da provação, a gente duvida, a gente murmura, a gente fica contra Deus, a gente perde a fé em Deus. Não passamos nem pelo um terço do sofrimento dos mártires. Não passamos nem pelo um terço do que São Lourenço passou. E que na dor do sofrimento, ao invés de se desesperar, de desconfiar, de abandonar a fé, de achar que Deus esqueceu, de se perguntar por que tamanha dor, por que tamanho sofrimento, aquele homem apenas rezava, bendizia, glorificava, e ainda teve a coragem de dizer: mude, porque esse lado já está torrado. E a gente ainda diz que tem fé. Basta um problema financeiro, basta um problema em casa, basta uma doençazinha, basta um aperreio qualquer, a nossa fé já se desmancha. Aí é por isso que Deus não faz, é por isso que Deus não age, porque não temos a constância, a têmpera, a coragem, a mesma fé, esta fé inabalável que tivera os mártires, que tivera São Lourenço, que diante da dor, diante da provação, diante do martírio, não foram murmurar, não foram chorar nos cantinhos, não foram se esconder, mas enfrentaram com muita coragem, com muito amor, porque sabiam que mesmo que tirassem a sua vida, eles não iriam tirar o que Deus reservou no céu. Está aí, estamos em pleno século 21, o martírio de São Lourenço aconteceu no século III, e o mundo inteiro hoje lembra a coragem deste mártir, o mundo inteiro hoje venera, porque o que Deus faz, meus irmãos, Deus faz para durar para sempre. E este Deus que nunca abandonou, não vai abandonar. Como nós precisamos lembrar de todas essas situações, lembrar da fé dos primeiros mártires, que não procuravam Deus apenas na hora do aperreio, mas os mártires que vivenciavam e entregavam sua vida, abandonavam-se inteiramente por causa do Evangelho. Me perdoe o que eu vou dizer, mas é necessário dizer. Comentava com o diácono, a gente às vezes fica indignado, porque as pessoas que se dizem ser católicas, só procuram Deus na hora do aperreio. Na hora que estão precisando, vão para a missa, reza, pede os outros para rezar. Aí chega Deus, Deus faz a graça, depois dessa graça a pessoa desaparece. Vamos procurar padre fulano, vamos procurar padre cicrano, vamos para a missa de tal padre. A fé não é isso. A vivência do Evangelho não é essa. E esta fezinha, fulozinha de laranja, que nós católicos dizemos que carregamos, que faz com que a gente viva na peia, na chibata, mas a gente não aprende.
não aprende que é no serviço, na entrega, na doação, da renúncia de si mesmo, porque o que nós buscamos não é somente a glória e os aplausos deste mundo, a realização do que nós queremos para esta vida, mas o que nós buscamos é a glória do céu, que não passa, o que é eterno. De que adianta a gente ganhar tudo nesta vida se a gente vier a se perder, passar o resto dos anos no fogo do inferno, vivenciar a eternidade distante da graça de Deus? Ter fé, meus irmãos, é a gente vivenciar a procura constante da vivência do amor de Deus. E quando a gente busca isso, quando a gente carrega isso no coração e na vida, na hora do problema, na hora da dificuldade, a gente não fica murmurando, não. Na hora do problema, na hora da dificuldade, é aí que nós dobramos o joelho e o coração e intensificamos nossas orações a Deus. Que hoje, ao vermos esta memória de São Lourenço, diácono e Marte, a gente possa reavivar e pedir a Deus: dá-me uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que me leve a enfrentar as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas provações, na hora em que sou levado a chorar, na hora que eu sou levado a sentir a dor mais profunda na alma e no coração, que seja neste momento, meu Deus, que eu nunca lhe abandone, mas que seja nesse momento que eu sinta verdadeiramente que o Senhor está me carregando nos seus braços de amor, e que o Senhor que nunca falhou, o Senhor que nunca falha, mais uma vez o Senhor vai me dar a vitória. E quando receber a graça, quando receber a bênção, quando receber a vitória, não ir-se embora da igreja, não parar de rezar, não parar de se confessar, não parar de comungar, mas vivenciar plenamente a fé, a oração, a comunhão, a missa diária, a missa dominical, no sentimento de gratidão, no sentimento de entrega, pois é mediante a fidelidade que a gente vê a manifestação do poder e da graça de Deus acontecer na vida. Já disse isso aqui algumas vezes e vou terminar minha homilia de hoje dizendo novamente: eu com 44 anos de vida, 17 anos de padre, que fiz agora no último dia 4 de agosto, eu nunca vi um crente, quando eu digo crente não é protestante não, é quem crê em Deus, nunca vi um crente de verdade, que tem uma fé verdadeira, uma fé inabalável, Deus abandonar, Deus deixar de fazer, Deus deixar de realizar o seu impossível. Peçamos hoje a São Lourenço que interceda por nós e que aumente em nós esta fé, esta confiança, para nós tomarmos posse, não somente da graça, da bênção, da cura, do milagre, do impossível para esta vida, mas acima de tudo para que um dia a gente possa possuir a glória do céu que foi reservada para todos nós. Inclina a tua cabeça, fecha teus olhos, enquanto novamente nós iremos cantar este refrão deste hino, e que você peça a Deus agora com suas palavras: ó meu Deus, dai-me a têmpera dos mártires, a fé, a esperança e a coragem daqueles que se entregaram, que eu possa me entregar cada vez mais ao teu serviço, diante da tua igreja, por causa do teu evangelho, e vivenciar grandiosamente aquilo que só tu tens reservado para a minha vida, e nesta Eucaristia aumenta a minha fé e eu tomo posse do que o Senhor tem reservado para a minha vida. Abraçaram a dor,
abraçaram a cruz e se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz e se entregaram incondicionalmente a Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E de pé